Os 7 fundadores da Ordem dos Servos de Maria, os Servitas. Origens. Durante os séculos XII e XIII, aconteceu na Europa uma enorme perda dos valores cristãos entre a sociedade civil entre os religiosos. Em reação contrária, surgiram um grande número de confrarias voltadas para a penitência. Através delas, os leigos buscavam viver o Evangelho, opondo-se à ganância, ao luxo, aos prazeres passageiros e à busca pelo poder. Algumas dessas ordens se tornaram bem conhecidas. Uma delas, porém, espalhou-se por muitos países, a Ordem dos Servos de Maria, os Servitas. O chamado 7 jovens faziam parte desse grande grupo inconformado com o mundo de então. Seus nomes: Aleixo Fanconeriore, Bonfuglio Monardi, Amádio de Amadei, Bonaitu e Maneti, Ugocio de Ugocione, Maneto da Antena e Sotênio de Sosteni. No dia 15 de agosto do ano de 1233, eles estavam reunidos. Em oração, costumavam cantar cânticos dedicados à Virgem Maria. Foi então que de repente viram que a imagem de Nossa Senhora se mexeu. Todos ficaram intrigados. Depois disso, eles atravessavam uma ponte e voltando para casa, quando a própria Virgem Maria lhes apareceu vestida toda de luto e chorava. Em seguida, contou-lhes a razão de suas lágrimas. A guerra civil que não cessava em Florença já fazia 18 anos. O começo. Depois desse encontro com Maria, os 7 jovens abandonaram tudo o que tinham, bem como suas famílias. Passaram a se dedicar totalmente à vida de oração e à caridade para com os pobres. O grande objetivo deles era viver a pobreza, a humildade e a caridade. Logo, aquele grupo de jovens e nobres ficou famoso pela fraternidade que havia entre eles, pelo espírito de oração e pela caridade eficiente que praticavam. Logo, nasceu o coração deles o sonho de formarem uma comunidade religiosa. Apoio do bispo. O bispo de Florença vinha da vida monástica. Ele via o grupo dos 7 jovens com enorme estima. Quando ele ouviu dizer sobre o projeto dos jovens de fundar uma comunidade religiosa, resolveu ajudá-los, doando um terreno em Monte Cenário, que ficava a 18 quilômetros da cidade. Embrião da Ordem dos Servos de Maria. No Monte Cenário, os 7 jovens fundaram a comunidade. No começo, ela se chamava Companhia de Nossa Senhora das Dores. Eles passaram a se vestir com um hábito preto, em homenagem a Nossa Senhora de luto que viram na ponte. Passaram a viver reclusos, em orações e penitências. Uma vez por semana saíam da reclusão e iam rezar uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora, que ficava na entrada da Cafage, perto da cidade. Nasce a Ordem dos Servos de Maria. O grupo dos 7 era visto muitas vezes mendigando pelas ruas da cidade e estradas. Eles pediam ajuda para os pobres, doentes e necessitados. Certo dia, quando distribuíam mantimentos e alimentos aos pobres de uma região, um menino passou e lhes fez uma pergunta: "Vocês são os servos de Maria?" Os 7 perceberam naquele momento que este era mais um sinal da Virgem Maria. Então fundaram a Ordem dos Servos de Maria, seguindo as regras de Santo Agostinho. Crescimento. A Ordem passou a receber apoio das autoridades religiosas e também das civis. Tempos depois, a capelinha usada pelos 7 jovens foi transformada num grandioso santuário.
Ele foi dedicado a Nossa Senhora das Dores e se tornou um dos santuários marianos mais visitados do mundo. 6 dos fundadores foram ordenados sacerdotes. Somente Santo Aleixo não o foi, por não se achar digno. A Ordem dos Servos de Maria se espalha pelo mundo. A Ordem dos Servitas cresceu e se espalhou por vários países, inclusive o Brasil, onde eles fundaram a casa em São Paulo, Santa Catarina e Acre. Ainda hoje existe uma missão servita em Rio Branco, Acre. Os 7 fundadores, como passaram a ser conhecidos, foram canonizados em 1888, através do Papa Leão XIII. Eles passaram a ser celebrados no mesmo dia, em 17 de fevereiro. Este é o dia do falecimento do último dos fundadores, Santo Aleixo Foconieri, aquele que se recusará a receber a ordenação sacerdotal, por não se considerar digno desta honra. Oremos. Ó Deus, que despertastes no coração desses 7 homens as virtudes da humildade, da caridade, da oração, do serviço e do amor da Virgem Maria. Dai também a nós, por intercessão dos 7 fundadores, a graça de crescermos nas virtudes cristãs, para que a tua glória brilhe no mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os 7 fundadores da Ordem dos Servos de Maria, ou Servitas, rogai por nós.